noite a você que me vê, a você que me ouve. Eu quero compartilhar com você hoje a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão, porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Comumente, quando pensamos nesse texto, imaginamos que Paulo está dizendo o que ele não está dizendo. Imaginamos que Paulo está afirmando que o evangelho que ele pôde compartilhar aos irmãos de Corinto foi um evangelho parcial, um evangelho fragilizado, um evangelho leitoso, porque os irmãos de Corinto ainda não haviam se tornado maduros o suficiente a fim de receberem algo com mais substância, algo com maior robustez. E não é isso que Paulo está dizendo. Comumente, nós imaginamos que quando somos crianças em Cristo, ainda não podemos desfrutar de mistérios de Deus, não podemos ainda ter conhecimento das coisas profundas do Evangelho. E só no momento em que nos tornarmos mais maduros é que teremos condição de recebermos porções mais intensas da revelação de Deus para nós. E não é isto que Paulo está dizendo. O que Paulo está afirmando é que, por conta do coração dos irmãos da igreja de Corinto, o evangelho que deveria ser como carne para eles se tornou leite. Afinal, no coração de vocês há inveja, há contenda, há divisões, não agem vocês como mundanos? E por conta disso, o evangelho se faz como leite, não consegue gerar o sustento necessário para a vida de um homem que resolve se abrir para se alimentar única e exclusivamente da vontade de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para você pensar comigo, se o evangelho na sua vida hoje é como leite ou é como carne? Porque é a maneira como ingerimos a palavra que faz com que ela se torne leite ou carne para nós. O evangelho não se difere. Desde o momento em que o reino de Deus é estabelecido no coração de um homem, o evangelho já é o dado por inteiro. Agora, a semente do grão de mostarda cresce na medida em que a terra se torna boa para o crescimento dessa semente. É o meu organismo que faz com que a porção recebida se torne sustento sólido, ou seja, algo leitoso em mim. Ao passo que podem passar 10 anos na minha caminhada como um dito discípulo de Jesus, que continua e continuará a beber leite, leite, leite e leite. Ou eu posso ser um recém-convertido, que já como do maná da mesa de Deus, que já faço com que aquilo que outrora veio a mim como leite, já tenha se tornado carne. E o que é que faz com que o que outrora era leite se transforme em carne em nós? A receptividade do coração. Se o coração se abre para viver
aquilo que já se compreende parcialmente, então aquilo que já se compreende parcialmente e que se compreendeu como leite, logo se tornará carne. Mas se o coração não se abre para viver aquilo que já se compreende, ainda que seja pouco, esse pouco se perpetuará em nós, como algo que nunca se solidifica no nosso ser. E em você hoje, como é que tem sido? A palavra que você recebeu do Evangelho, a consciência que você carrega hoje em Cristo Jesus, é como leite ou é como carne? Pense nisso, porque é você que faz com que a palavra deixe de ser leite na sua história e se transforme como carne de Deus no seu ser. A palavra não muda, meus irmãos. O que muda é a minha vida em relação à palavra. É a sua vida em relação à palavra. Eu deixo de ser menino na fé quando eu começo a encarnar a palavra no meu coração. E não quando se passam 10, 15, 20 anos e eu passo a ter um conhecimento maior das Escrituras. Porque você pode fazer toda a catequese religiosa, conhecer a letra do início ao fim e continuar a viver como um menino que bebe leite. Ou hoje, ainda que caminhando no início da tua fé, que tem se conscientizado cada vez mais em você, se tornar como um homem em Cristo Jesus. Leite ou carne, qual é a tua escolha? Pense nisso, que Deus te abençoe.